Gratidão pela presença de todos, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar, né? Exatamente do ponto onde a gente parou. E hoje vai ser um dia uma noite bem interessante, tudo bem interessante, porque a gente vai sair um pouco dessa linha sistêmica, entrar um pouco nessa visão da neurociência, tá? É importante a gente entender isso. O que a gente está fazendo? Desde o do começo do nosso estudo. Nós começamos 2 aulas atrás, começamos uma nova história. Começamos a entender como é que funciona o mapa da nossa construção, tá? Como é que funciona a construção do meu mapa, do ser humano? Então a gente viu que existe toda uma estrutura, né, uma teia, e nós estamos olhando, começando a olhar essa teia de trás para frente, do começo de tudo, tá? Porque a gente sabe que a nossa história não começa na concepção, né? Tipo, a história começa antes, a gente herda. Então, a semana passada, na terça-feira passada, que a gente viu as heranças, né? As heranças emocionais epigenéticas que a gente recebe dos nossos antepassados através de quem? Da nossa mãe e do nosso pai, né? Só que olhando ainda para essa questão da ancestralidade, e a questão da ancestralidade é muito interessante porque é, as constelações familiares basicamente trabalham dentro da ancestralidade, né? Ou seja, das heranças ancestrais, aquilo que nós carregamos, as dores, né? As leis que foram quebradas, aquilo que chegou lá para trás. Só que é de uma forma assim, a gente não consegue, muitas vezes, a gente não consegue entender como que isso acontece, né? Tá, tudo bem, eu tô representando, de repente, um antepassado meu que foi excluído, ou que foi assassinado. Então a dor daquele assassinato chegou até a mim, mas como é que essa dor chegou? Já pensaram nisso? Né? Porque uma forma de dizer para você, ó, funciona assim, tá, pessoal? E uma coisa pra vocês acreditarem, se vocês entenderem, né? Então é importante a gente entender, que quando a gente entender isso, tá? Entender a forma como isso chega até a gente consegue fazer, né, um movimento comportamental, quando a gente entende a nossa história, de onde que veio. Como é que funciona, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retornando, olhando isso antes dos nossos pais. Então, nós vimos semana passada que a gente recebe uma herança epigenética, uma herança emocional que vem dos nossos antepassados, através de quem? Da minha mãe e do meu pai, tá? E a gente viu que no último detalhe da planilha aqui era a questão da predisposição genética, tá? E é isso que é importante, isso nós vamos estudar hoje, as predisposições genéticas, que são o quê? Os traços de personalidade que chegam até a gente, tá? O que é um traço de personalidade? Lembra que a gente estudou sobre personalidade? Lembram? O que é uma personalidade? Vocês lembram o que é personalidade? Como é configurada a personalidade? Nossa personalidade, ela é construída na forma que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós sentimos. Então, a minha personalidade é exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto. Essa é a minha personalidade. Então eu sou exatamente daquele jeito. Eu penso sempre do mesmo jeito, tenho um padrão de pensamento, um padrão de ação, um padrão de sentimento. Minha personalidade, tá? Então se a gente pensa assim, todos temos um traço, temos personalidade, porque cada um é uma pessoa diferente, né? Ninguém é uma pessoa que não tem personalidade. Não existe alguém que não tem uma persona. Todos temos. Concordam? Dessa forma, todos os nossos antepassados também tiveram personalidade, uma persona, e todos tiveram o quê? Características. Características fortes. Dentro de uma personalidade, da nossa personalidade, por exemplo, existem as características. Dizem assim, ó, o Gerson é desse jeito. O Gerson faz isso, o Gerson não faz aquilo, o Gerson faz muito isso, o Gerson faz menos aquilo outro. O que são isso? São os traços da minha personalidade, as minhas características. O que a gente entende? Que as características dos nossos antepassados chegam até a gente. Os traços de personalidade dos nossos antepassados chegam até a gente. Através de quê? De uma configuração genética. Genética, pessoal, não é nem epigenética, tá? É genética. Geneticamente nós carregamos dentro de nós uma construção baseada em como foi feita a minha configuração genética. Você lembra que eu falo para vocês que nós, quando nós nascemos, nós éramos a última versão, né? Nós éramos a última versão, o top. Por quê? Porque quando eu nasci, eu carreguei dentro de mim a soma de todas as personalidades, os traços de personalidade dos meus antepassados. Então eu tinha tudo, né? Eu era uma caixinha com todas as opções. E como existiram muitas gerações atrás da gente, imagina nós temos todas as possibilidades.
Existiram pessoas de todos os tipos atrás da gente, né? Nossas famílias têm características, mas personalidades diferentes todos têm. Então nós temos todos os traços possíveis de personalidade. Aqui eu listei alguns, que nós vamos dar uma olhada, vamos estudar alguns específicos, tá? Mas todos esses traços de personalidade, as características, estão dentro da gente. E é por isso que é difícil de nós sermos pessoas perfeitas, seres perfeitos. Porque nós carregamos características. Nós vamos entender hoje como que eu potencializo isso. Nós precisamos entender, nós temos tudo isso, é tudo nosso, tá? Nós temos todas as versões anteriores à nossa. Tudo acumulado dentro da gente, tá? E a gente recebe isso como? Através dessa predisposição genética, dessa carga genética. Traços de personalidade, então, criatividade, impulsividade, eu listei alguns só, né? Alguns que eu entendo que seriam mais importantes. Pode falar, Milena. Sentir, pensar e fazer, né? Os três precisam sempre aparecerem juntos para eu ter aquela personalidade. Não, isso é uma característica da tua persona, né? Tudo que tu faz, tudo que tu pensa, tudo que tu faz e que tu sente. Automaticamente tu faz o que tu sente, tu faz o que tu pensa e tu sente o que tu faz. Entende que é uma coisa só? Porque, por exemplo, se eu sinto ódio, eu vou ter uma atitude de ódio para... Tu vai pensar em algo que te repõe a ódio, vai fazer algo, uma reação, vai ter uma reação a isso, vai sentir uma emoção relacionada a isso. Entendeu? E os teus traços os traços de personalidade que você carrega vão moldar a tua personalidade. Entendeu? Então, existe uma configuração. Essa configuração é tua, porém, você herda também os traços dos teus antepassados. Então, todos esses traços de personalidade aqui, ó, que são nossos, todos nós nos encaixamos nesses traços aqui. Ó. Tem pessoas que são mais criativas, pessoas que são impulsivas, explosivas, né? Que tem a questão da fuga, são, né, fugitivas, que tem ódio, liderança, preguiça, timidez, enfim, abandono, exclusão, autoestima, altruísmo e sensibilidade. Esses traços nós identificamos na gente, tá? Então, se eu olhar para esses traços aqui, sobre esses traços, eu consigo identificar pelo menos uns 2 traços desses que são fortes em mim. Outros são mais fracos, né? Mas eu tenho. Eu tenho vários desses traços aqui. Esse fuga ali, né? Hein? Ódio não tem, mas a fuga... Sim, fuga, né? Sensibilidade, otimismo, liderança, então todos esses traços, todos nós temos. Mas como que nós desenvolvemos? Você lembra que existe uma construção para eu chegar nisso aqui? A minha personalidade ela é construída em cima de toda uma estrutura anterior. A forma das minhas crenças, lembra a estrutura toda? Então a minha personalidade, tá? Minha personalidade, que é essa parte de baixo aqui do mapa, ela é construída em cima de quê? Do meu comportamento, que está conectado com o estado emocional que eu faço para chegar aqui, com a representação interna e o que vem antes da representação interna, onde nós estamos entrando. Nós estamos saindo de lá na realidade, né? São as minhas escolhas, as experiências, as minhas crenças, meus valores, meus hábitos, né? Que são construídos em cima, começa tudo aonde? Nos traços de personalidades que eu herdo dos meus antepassados. Então, os meus traços podem estar muitas vezes sendo conectados e sendo representados pelos traços de personalidade de quem? Dos meus antepassados. Daí vem o que? As heranças que nós carregamos dentro de uma constelação familiar. Para quem eu olho, se eu olho mais para aquele, se eu faço igual ao meu pai, se eu faço igual ao meu avô, se eu tenho as lealdades sistêmicas que os homens têm, que as mulheres têm. Entende? Lembra quando nas constelações nós vemos tudo isso? A representação, o meu feminino, né? A mulher com o feminino doente, que vem lá de trás. Então, o que o feminino doente lá atrás? Criou uma personalidade, um traço de personalidade da minha bisavó, que foi herdada pela minha avó, pela minha mãe, e chega até a mim. Então, eu herdo esse traço de personalidade. Tá? Então, o traço de personalidade ele vai configurar a minha personalidade hoje, o jeito que eu sou. E qual é o nosso propósito nesse estudo? É a gente entender quem a gente é para que a gente possa fazer diferente, que a gente possa mudar o nosso processo comportamental. Concorda? Tá, voltando aqui. Então, eu herdo dos meus antepassados traços de personalidade. A gente vai ver como que é, tá? Só que essas predisposições, vamos olhar assim, lá atrás, tá? As predisposições que eu herdo no momento que eu sou concebido. Fui concebido, já recebi uma carga genética, que diz que existem
existem alguns traços que eu sou mais sensível. Entende? Eu sou mais sensível a algumas coisas do que a outras coisas. Existem situações, existem características que são mais sensíveis em mim do que em outras situações. Essas predisposições, por isso que eu sempre falo que não existe fatalidade, não existe determinismo, né? Essas predisposições que nós herdamos, o que elas fazem? Elas não determinam o nosso comportamento. Elas não determinam o nosso comportamento, mas elas nos deixam mais suscetíveis a quem? Ao ambiente onde eu estou. Lembra a história aquela que o ambiente modula o comportamento? Então, dependendo do ambiente onde eu estou, eu vou estar mais... Depende do ambiente e a minha sensibilidade, eu vou ativar ou não o traço de personalidade. O ambiente simplesmente, ele dispara, né? O ambiente é um gatilho. Ele é um gatilho às tendências dos traços de personalidade. O ambiente é só um gatilho, tá? Nós carregamos todo e dependendo do ambiente onde nós estamos, nós disparamos ou não uma herança dessas nossas genéticas, um traço de personalidade. O ambiente é muito importante, então, né? E aí que a gente vê, por exemplo, que as pessoas falam assim, uma criança adotada, né? Uma criança adotada, as pessoas têm medo, né? Eu vou adotar uma criança e essa criança já vai trazer toda uma história, né? A criança com 3, 4 anos de idade, nossa, ela tem toda uma história, toda uma personalidade já que eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir lidar com isso, porque não é da minha família. Eu conheço a minha família, eu sei como lidar com isso. Com uma criança adotada, eu não sei como lidar com isso. Sim, é uma história diferente, é um sistema diferente, é um mundo diferente. É uma carga epigenética diferente, é uma predisposições genéticas totalmente diferentes também. Mas aí no momento que ela está no sistema, no outro sistema, ela muda também. Aí que tá. O ambiente modula ela. Eu posso ter todas as piores tendências, né? Traços de personalidade. Se eu estiver em um ambiente onde eu não potencialize eu potencialize as outras, porque se eu tenho, pense comigo, se eu herdei do meus antepassados, por exemplo, ódio, tá? Mas eu também herdei o altruísmo, porque em algum momento da minha história houveram pessoas altruístas. Houveram pessoas que odiaram e altruístas. Talvez esse traço de personalidade a gente vai entender por quê depois, que é mais forte em mim. Eu sou mais sensível ao ódio do que mais sensível ao altruísmo. Mas se eu estou num ambiente, por exemplo, esse nosso ambiente aqui, ó, nós estamos, sabe? Nós estamos toda semana nesse ambiente, tanto ambiente físico como ambiente online. Nós estamos nessa egrégora, né? Se a gente está nessa egrégora e a gente tem, mesmo que seja fraco, traços altruístas, né, de autoestima, o que vai acontecer? O ambiente vai modular esses traços na gente. E não vai modular isso aqui. Então, se eu pego uma criança adotada, levo uma criança para casa, e mesmo essa criança tem tendências muito ruins, vai ser a minha conduta, a forma do meu ambiente é uma forma que não potencializa, não é gatilho para essa susceptibilidade, por exemplo, do ódio, né? O que vai acontecer? Ele vai começar a se potencializar no meu sistema, naquilo que eu carrego. E o que eu carrego, ele carrega também. Mas, Gerson, eu vejo também falar assim que o cachorro é igual o dono. Sabe? Quando as pessoas estão gritando na casa, o cachorro é gritão, é agitado. Exatamente. Quando as pessoas estão calmas, o cachorro é igual o O ambiente modula. Eu vejo muito isso. O ambiente modula. O cachorro é igual o dono. O cachorro é igual a tu. O ambiente modula, inclusive pet. Tem certos ambientes que a gente chega e que, meu Deus do céu, não te sente bem porque quer sair dali, né? Outros ambientes do contrário, entende? Por É, quê? na Porque casa dependendo da do Márcia, a gente queria até dormir, porque dependendo do ambiente, o que acontece? Aquele ambiente começa a disparar gatilhos dentro da gente que a gente não gosta. Gatilho que a gente está lutando contra isso, sabe? E a gente fica naquele lugar, passa 1, 2, 3, 4 dias, ou começa a estar ali, só que aquilo ali começa a nos incomodar. O que nos incomoda? Porque os outros que nos incomodam? Não, eu que me incomodo. Porque aquilo ali está disparando traços de personalidade meus, que dentro do meu ambiente, do meu mundo, não tenho. Porque eu moldo o meu ambiente.
Meu microambiente é meu, eu crio. Eu sei o que eu penso, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu sinto. Lá vou passar um mês na casa da Márcia. De repente, a Márcia, no ambiente dela, ela tem comportamentos, traços do ambiente dela que são diferentes desse aqui. Entende? Aí acontece o quê? Eu vou pra lá, nossa, mas eu gosto tanto da Márcia, né? Quando a Márcia vai lá, a gente se encontra de vez em quando. Pô, mas eu fiquei uma semana com ela, comecei a me incomodar com a Márcia. Mas por que incomodar com a Márcia? Não é a mesma pessoa? Se ela tivesse aqui, seria diferente, entende? Se ela tivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Mas eu lá, eu tô dentro do ambiente dela. De repente o ambiente dela começa a me disparar alguma coisa que me incomoda. E eu me sinto incomodado. Não é ela que me incomoda, é eu que me incomodo. Eu me dei uma resposta assim, hoje de manhã eu vou numa casa, toda vez que eu vou nessa casa, assim, eu tenho pensamentos, eu tenho coisa que. Ai, meu Deus, eu preciso, como eu posso começar se eu não vivo mais aqui? É. Me dispara tanta coisa que eu não sou. Exatamente. Meu Na idade você Deus. é. Só que o que acontece, você está modulando o teu ambiente, o jeito que você vive, a tua personalidade modula e não deixa que você ative isso aqui. Por isso que, pessoal, olha a sacada. Por isso que eu posso me transformar naquilo que eu quiser. Eu posso ser. As pessoas podem. Existe recuperação para tudo. A pessoa pode ser um mau elemento terrível. Se ele quiser, ele estiver num ambiente propício, ele se recupera. Ele muda a personalidade. Nós somos totalmente transformáveis. Assim como eu posso estar hoje aqui, né, falando com vocês, trabalhando com vocês, trazendo essa consciência para vocês, e de repente pode acontecer alguma coisa na minha vida, uma grande trauma, e simplesmente eu me entregar. Me conectar com o quê? Com traços de personalidade que eu não sou mais fortalecido, mas existem dentro de mim. Sabe aquela história, por exemplo, um exemplo por exemplo, prisão, né? Só fala que prisão é a escola do crime, né? A pessoa vai para lá e sai transformado. Sim, sai transformado, mas por quê? Porque o ambiente lá é irresistível. Porque nós todos carregamos também as coisas que eles homens carregam, porque nossos antepassados, todas as dores existiram no nosso passado, pessoal. Nós carregamos tudo, nós somos uma caixinha de Pandora com todas as opções. Sabe? A nossa lista existe todas as opções. O que acontece? Eu estou conectado com esse leque de opções ou com esse leque de opções. Depende de quem? Depende de mim. E depende de quem? Do ambiente onde eu estou. O que é um microambiente, pessoal? Microambiente é aquilo que é meu. Os meus hábitos. Não o hábito do ambiente onde eu estou. Os meus hábitos. Microambiente. Como eu faço para ver a minha vida. Como eu faço para poder... o que eu escuto. O que eu vejo, se eu vejo televisão, se eu vejo filme de terror, se eu vejo notícias, se eu vejo só futebol, isso é o nosso microambiente, meu, né? Que se relaciona com quem? Com o meu ambiente geral, minha família, meu trabalho, meu lar, meu centro espírita, a clínica do Gerson. Então nós carregamos traços, não carregamos personalidade, pessoal, traços de personalidade, não é justamente a personalidade do meu avô, a personalidade do meu avô é dele. O que a gente vê numa constelação familiar quando a gente abre? A personalidade da pessoa. Quando eu abro a constelação de vocês, e ali entra um representante chamado avô. O avô já morreu, deixou o quê? Deixou uma informação do campo. Aquela informação diz o quê? A personalidade dele. A personalidade dele diz que ele fez várias coisas, ele pensava de um jeito, ele agia de um jeito, ele sentia de um jeito. Só que dentro dessa personalidade existem vários traços. Traços mais fortes, traços mais fracos, tá bom? Que chegam até a mim. E muitas vezes essas são as minhas heranças. Por isso que eu olho para um avô meu que foi excluído, que eu olho para um avô meu que tinha questões com dinheiro, olho para uma avó minha que foi abusada, por causa disso. Porque eu cargo as dores deles são representadas para mim através do traço de personalidade deles. Entendeu? Então eu posso, por exemplo, ter aqui ó, um abandono aqui, ó. Abandono é um traço de personalidade, sabe? De repente houve um abandono por exemplo, de um aborto, né? O aborto, minha mãe abortou, e o que aconteceu? Não, esse irmão meu não foi reconhecido, ficou esse traço desse irmão, né, que foi concebido, existe uma informação, existe um traço de personalidade nessa criança, mesmo que não tenha nascido. Tá ali, ó, pronto, existe um traço, uma informação no sistema com um traço de abandono. Tem aonde? Está dentro de mim também. Neurociência. Já faz uns 10, 15 anos que a neurociência ela começou a se preocupar não só
com a questão, com a carga genética que nós trazemos relacionado com as doenças, com as características físicas, tá? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a tentar entender, e existe uma pesquisa muito avançada em relação a isso, como que o ambiente, como que a forma comportamental pode agir diretamente no cérebro, pode modificar o cérebro. Como que nós podemos ter uma vida melhor através, né? Fisicamente, ocorre isso quando nós temos atitudes melhores. Quando eu faço, por exemplo, historicamente, isso foi baseado na meditação. Eu queria entender por que a meditação trazia processos fisiológicos, neurais, né, melhores para as pessoas. Então começou um processo de pesquisa. Então dentro da neurociência tem algo chamado neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se modificar, né, de se adaptar frente às novas experiências. Todas as nossas experiências que nós temos existe uma construção neural para toda nova informação que nós temos. Me acompanhem, não me percam. Agora, por exemplo, todos vocês estão fazendo conexões neurais, novas informações. Estão criando novas sinapses, novas circuitarias relacionadas com esse tema, com esse conhecimento que vocês estão recebendo hoje. Então, toda nova informação, ela gera um novo circuito de neurônios dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro tem bilhões de neurônios. Então, de circuitarias relacionadas com tudo que nós aprendemos. Tudo o que nós aprendemos. Então, agora vocês estão fazendo sinapse, estão fazendo neuroplasticidade. Quando eu estudo, quando eu monto o conteúdo de vocês e eu pego algo novo para entender, eu estou fazendo o quê? Neuroplasticidade. Estou transformando meu cérebro. Então, na verdade, nós somos seres totalmente em expansão. Nós nunca somos pessoas iguais se nós estamos fazendo coisas diferentes, aprendendo coisas diferentes. Não somos. E lembra que eu falei para vocês que nós somos o top de linha da nossa geração? Enquanto eu não tenho filho, né? Quando a gente tem filho, já passamos a bola para frente. O que acontece? Todas as experiências que aconteceu nos meus antepassados gerou o quê? Neuroplasticidade, características genéticas, e eu herdei todas essas características. Então eu herdei as circuitarias que minha mãe tinha, herdou da minha avó. E o que essas circuitarias? São os locais onde ficam as memórias, onde ficam os aprendizados. Esses aprendizados são o quê? Pode ser aprendizados de coisas boas ou de coisas ruins. Experiências boas, experiências ruins. Tudo é armazenado, a gente não perde nada, nós armazenamos tudo. Tudo, tá? Eu achava que só emoções passavam. É que tá. Não. A neurociência está comprovado isso, que nós criamos conjuntos de neurônios relacionados com a informação. E esse conjunto de neurônios, eles são o quê? Eles são ativados por estímulos externos. Vê como nós aprendemos as coisas, e por isso que o aprendizado é importante, você fazer um aprendizado persistente, consistente e sistematizado. Por que nós estamos estudando? Por que eu trouxe para vocês esse estudo do nosso mapa, do entendimento nosso, de uma forma sistêmica? Porque todos os nossos encontros, nós vamos acumulando novos conhecimentos em cima de quem? Os conhecimentos antigos. Então esse ambiente externo aqui, ele está o quê? Está causando estímulos nas circuitarias de vocês. Isso está o quê? Fortalecendo esse hábito. Essa circuitaria de tudo que nós aprendemos, que foi modificado, né, adaptado frente às experiências que nós tivemos, ela é ativada por estímulos externos. Acompanhe, tá? O que acontece? Dessa forma, o ambiente modula o quê? A neuroplasticidade. Então, o ambiente modula. Inglês, vamos voltar para o inglês. Se eu comecei a aprender inglês e eu fui morar na casa de um inglês ou de uma inglesa, eu casei com uma inglesa, eu arrumei um amigo inglês que mora comigo e o cara fala inglês o tempo inteiro, existe um ambiente onde essa língua ela é pronunciada. Vai fortalecer cada vez mais, né, o meu aprendizado, vai fortalecer, criar um músculo nessa colônia, nessa circuitaria chamada língua inglesa.
E da mesma forma, se eu tive experiências, por exemplo, de dor, um abuso, fui abusado, houve um abuso na família, ou eu herdei alguma coisa, alguma tendência, uma predisposição de abuso, existe uma circuitaria também no neurofísica dentro de mim com essa emoção, chamado que abuso, essa dor do abuso. Tá ali, ó, tá ali, ó. Se eu estou num ambiente onde eu potencializo isso, existe um abuso emocional, algum tipo de abuso, ou sou abusado moralmente, alguma coisa assim, o que acontece? Eu vou fortalecendo cada vez mais, esse ambiente vai fortalecendo, disparando, estimulando cada vez mais essa circuitaria, essa colônia de neurônios. O que eu vou fazer? Eu vou ter predisposições a vivenciar mais, potencializar mais essa característica, esse traço de personalidade relacionado com essa circuitaria. Então, por exemplo, o filho de um empresário, ele tem predisposição a ser empresário também. Sim. A não ser que aconteça alguma coisa e aquilo talvez gere um abandono. Então, Ele sabe ser rico. Ele sabe ser empresário. mas O filho de um empresário, o filho de um rico, uma pessoa que é rica, de sucesso, ele sabe, ele não sabe só porque ele vê o pai. Existe dentro dele uma configuração neural de sucesso, de prosperidade. Se ele estiver num lugar potencializado, num ambiente onde potencializa isso, ele vai para frente. Mas se tiver um trauma quando ele é criança, ele não vai ser empresário. Se ele sair desse lugar, já era. Mas, digamos assim, um empresário bem sucedido, né? Mas ele chega um momento que ele cai, quebra todo. E os filhos, eu conheço no caso, e depois os filhos também não. Exatamente. Vieram os... Aí o ambiente, né? Aí o ambiente modula. O ambiente modula. Porque eles já receberam a carga genética. Eles já receberam a predisposição genética. Quando eles nasceram. Só que nessa predisposição genética existe a falência também dentro do genético. Porque esse sistema dele não foi a vida inteira rico. A vida inteira de sucesso. Houve momentos de fracasso também. Nessa história. Ele tem essa carga também. Quando ele cai, o ambiente modula para baixo. Então eu posso potencializar ou posso enfraquecer. E aí está a grande chave. Olha o que os caras conseguiram entender. O principal princípio da neuroplasticidade é a definição de ou use ou perca. Então pense comigo. Se eu tenho dentro de mim duas circuitarias, dois conjuntos de neurônios, um é de sucesso e o outro é de fracasso, tá? Sucesso e fracasso. Eu tenho a predisposição para os dois. Dependendo do ambiente onde eu estou, se eu usar mais o sucesso, eu vou fortalecer essa minha predisposição, esse traço de personalidade para o sucesso e enfraquecer do fracasso. Ou use ou perca. Então eu fortaleço esse e perco esse. Ah, não, se eu estou num processo onde há fracasso, um sistema, né, num ambiente, eu vou fortalecer mais fracasso e aquela oportunidade que eu tinha de ter sucesso eu não tenho. Por quê? Porque eu fortaleci uma predisposição, me conectei mais com a predisposição de fracasso. Através de um microambiente meu ou do ambiente onde eu estou. Por isso que a gente, onde nós estamos, é tão importante. E nós construímos o nosso ambiente é tão importante. Por isso que os caras estudaram para entender por que aquele cara que faz meditação um dia, todos os dias, que a pessoa ela tem predisposições muito boas. Ela expande e ela se conecta somente com conjuntos neurais de sucesso, de harmonia, de paz, de tranquilidade. E sabe por quê? Nós sofremos porque ou nós estamos com medo do que vai acontecer, ou estou traumatizado, dolorido por o que aconteceu. Então eu vivo no passado, no futuro eu vivo no presente. E nós vivemos assim. Ou eu vivo pensando naquilo que aconteceu, ou pensando naquilo que eu tenho que fazer. Não é assim que a nossa mente funciona? Exatamente. A gente fica assim. Ou eu penso que eu vou fazer, ou eu penso fazer. E aí o que eu penso que eu vou fazer depende do meu passado. Sabe? Lembra que o meu passado está na frente, é um véu, que a gente vê muito nas constelações, quando acontece, por quê? Porque eu estava quando comecei aqui. Estou olhando para trás. Então eu vivo nisso. E isso é o que nos faz nós sofrermos. Vocês conhecem a tradição dos Vedas, né? A tradição mais antiga, né, da humanidade? Qual é o conceito dos Vedas? É que nós tenhamos uma vida plena no presente. Esses estudos da neurociência relacionados com
essa predisposição de você potencializar através do ambiente num ou no outro, modula e faz com que você fortaleça colônias de neurônios que faz você ser uma pessoa melhor. Até no almoço, se perceber. Exatamente. No comer olhando para comer, sentindo o sabor e definindo quem é. Isso é estar no presente. Isso muda a nossa percepção e nos tira do futuro e do passado, nos traz para o presente. Então o que acontece? O princípio da neuroplasticidade é: se eu uso, eu fortaleço, se eu não uso, eu perco. Tá? Esse é o princípio real. Então. Qual é o maior. E aí, olha só agora como a gente vai começar a entender. Qual é o período que eu tenho mais alta plasticidade? Na infância. Por quê? Porque naturalmente é o momento onde eu preciso absorver mais experiências. Eu preciso ter mais memória. Tudo criança aprende tudo muito fácil. Pessoal, entendam que isso aqui, tá? Isso não é algo da consciência, tá? Isso é algo inconsciente, isso é uma configuração do homem, da mulher, mas do homem enquanto ser humano, não enquanto consciente. Pensem bem, isso aqui é o processo, esse processo de neuroplasticidade, de eu aprender na infância, eu ter alta plasticidade para aprender mais fácil e absorver mais fácil coisas boas e coisas ruins. Por isso que a criança, né, ela não tem filtros, ela é totalmente inconsciente, ela absorve tudo que dá para ela, absorve. Crenças, crenças, traumas, hábitos, deu para a criança, ela pega, ela absorve, tá? O que acontece? Por quê? Porque a evolução do homem, a evolução do ser humano depende disso. O ser humano só cresce, só evolui se ele tiver esse processo. Ele precisa aprender para sobreviver. Então, quando é criança, ele aprende. Vamos voltar alguns milhões de anos atrás. Vamos voltar na época que a gente não precisava, né, que o homem não precisava, né, querer mais do que a sobrevivência. O que eles faziam? Eles tinham que ter o que comer, fugir dos predadores e cuidar das suas famílias, né? Então o que eles faziam? Eles tinham isso. Neuroplasticidades, aprendiam como sobreviver, aprendiam como fugir, né? Como fugir dos predadores e como fazer para cuidar. Então é um processo neural que vem lá de trás. Só que os neurocientistas afirmam para a gente que a humanidade evoluiu tanto tecnologicamente que nosso corpo físico não acompanhou. Então nós temos muito mais informações do que nós precisamos ter. Entende? Nós temos mais informações do que nós precisamos ter. Então o que aconteceu? Está complicando as coisas. A gente não sabe lidar com isso. Eu tenho mais trauma que eu deveria ter. Não sei lidar com isso. Eu fico preso no passado e tentando correr atrás do meu futuro, sem poder resolver. E no adulto eu diminuo a neuroplasticidade. Por quê? Porque eu preciso guardar, é um sistema de proteção, eu preciso manter aquele aprendizado. Então eu tenho que fechar minha caixinha, meu HD tem que ser fechado para que eu não perca aquilo que eu já conseguia. É a lei da sobrevivência. Então o adulto, ele prende, ele trava. Então quanto mais idoso, quanto mais antigo, quanto mais velho, é mais difícil aprender as coisas. Mais fácil esquecer as coisas. Se nós não estamos em um ambiente que fortalece aquilo. A gente vê hoje homens bem velhos que continuam, né? A vida inteira foram grandes experts em algo e não perderam. Por quê? Porque eles estão em um ambiente, ficaram a vida inteira trabalhando naquilo, pesquisando a vida inteira, trabalhando, fomentando aquilo. Então, se a gente quer continuar, a gente precisa trabalhar, fortalecer, trabalhar aquela questão. E por que eu já estou falando tudo isso para vocês? Por quê? Porque as sinapses, né, são fortalecidas e enfraquecidas conforme o uso, né, como eu falei. Tá? E o que é uma sinapse? É uma conexão neural. Eles se conectam. Formam o quê? Uma rede. Formam uma forma como eu lido com a minha vida. Neuroplasticidade, povo, está ligado, então, à forma como eu me construo. Em cima de quê? Em cima das minhas predisposições, né, genéticas, das minhas heranças epigenéticas. Eu já nasci com essa circuitaria pronta. E dependendo de onde eu estiver, eu vou potencializar ou não um ou outro tipo de circuitaria. É físico isso.
Não é moral, não é espiritual, é físico, está dentro de nós. Nós produzimos e se nós fizermos, nós podemos desfazer. Então, se a gente tem todas essas características da personalidade, o que acontece? A neurociência confirmou isso já, nós podemos escolher quem nós queremos ser. Só depende da gente. Se eu defino através do ambiente que eu estou, do meu microambiente, principalmente, eu acho muito importante o meu microambiente, tá? A forma como eu me vejo, como eu me comporto, né? A forma como eu me comporto. Se o ambiente onde eu estou, a forma como eu penso, o que eu faço e o que eu sinto, se eu consigo modular o meu microambiente, eu consigo modular o quê? As minhas tendências, os meus traços de personalidade. Porque toda a nossa vida está ligada a traços de personalidade. Se você quer ver uma coisa, as pessoas perguntam assim, Gerson, meu pai bebia, meu avô bebia, eu vou beber? Não necessariamente. Ah, mas eles têm os traços de personalidade dele de bebum. Mas por que o Gerson não bebe? Porque a bebida não é um traço de personalidade, a bebida é uma ação. Algo fez esses homens terem a tendência de beber. Concordam? Algo fez com que eles tivessem essa ação de beber. Pensaram, fizeram, sentiram e continuaram fazendo. Se chega ao gesto, sim, chega. A bebida não, chega essa característica. A bebida, por exemplo, impulsividade. Está relacionado com impulsividade. O Gerson, eu não bebo nada. Já bebi. Enquanto eu não entendia qual era o meu propósito de vida. O que aconteceu? Depois que eu entendi isso, comecei a fazer essa virada de chave do Gerson. O que o Gerson fez? Parei de beber? Parei. Não bebi mais. Agora bebo raramente, uma coisinha essencialmente. Não sinto vontade nenhuma. Só que esse traço de impulsividade eu carrego. É meu. Veio do meu pai, veio dos meus avós, dos meus tios, meus primos, todo mundo bebia. Ainda bebe, né? Eu tenho o traço da impulsividade. O que eu fiz? Eu usei essa impulsividade para outra coisa. Potencializei esse traço. Eu poderia pegar e ser uma pessoa apática. Ah, não sei mais impulsividade, né? Ah, eu sou apático, eu não faço mais nada, eu tenho medo de fazer as coisas. Poderia, né? Assumir isso, não. Simplesmente que o meu microambiente, onde eu me coloquei, precisava que eu fosse impulsivo. Eu agisse. O que eu fiz? Carreguei isso para a profissão. Uma expansão de consciência. Entendeu? Então hoje o que faz? Eu ajo muitas vezes sem pensar. Eu faço. Eu executo. Eu não penso. Se pensar, não faço. Sabe a história de pensar não casa? Eu não faço, eu não penso. Eu faço. Eu agito. Ô Gerson, tem que fazer uma palestra em tal coisa lá, o assunto tal, daqui a 2 horas. Bora. Mas tu não vai estudar nada? Não vou estudar nada. Bora, vai lá. Vocês acham que eu faço o conteúdo de vocês do estudo? Eu não faço nada. Preparo só isso aqui para me ter um guia, para me poder seguir uma hora coordenada e não confundir a cabeça de vocês. Mas tudo vem aqui e sai. Entendeu? Eu iria confundir mais se eu falasse isso junto sem estar organizado. Entende que a impulsividade do meu pai, a impulsividade dos homens da minha família que tinham a tendência de bebida, eu tirei, eu usei para uma outra forma. O que eu fiz? Modulei. O meu ambiente modulou esse meu traço de personalidade. Então, lembra? Então, assim, potencializei meu altruísmo, que não existia antes, era eu por eu e todos para mim, entendeu? Então, potencializei. Então, o que eu fiz? O meu modo de pensar, de viver, eu acabei trazendo para isso. Então, esses traços, criatividade, por exemplo, criatividade. A gente pensa na criatividade é coisa boa, né? Criatividade, legal, né? Quero potencializar meu traço de personalidade. Todo mundo gostaria de ter. Só que assim, aquele marginal que está lá no presídio, ele tem muita criatividade também. Tanto que ele bola os planos bem legais aí, né? Milhões e milhões. E algumas vezes a gente cai muito legal nos golpes do telefone, não é? Esse cara não tem criatividade? Mas depende do Exatamente. Então, como é que consegue tirar, hein? dependendo, são pessoas muito criativas, porque existe traço de criatividade que foi moldado. Dinheiro de centavo. Muita... Dinheiro alto, tira. Ô Jairo,
Quer vendo que muitas vezes esse traço de criatividade que uma pessoa dessa carrega não é de um grande inventor ou de um grande, né, estrategista, mas sim um traço de criatividade muitas vezes do crime, de passar a perna nas pessoas que viram lá de trás, e chega até ele, e aí ele está num ambiente onde que ele mora naquele lugar. Os irmãos fazem isso, o pai faz isso, de repente a mãe não sabe lidar, ele está num ambiente que ele vai desenvolver esse traço de criatividade. Porém, ele pode também usar esse traço e não ser um mau elemento. Entende? Eu conheci um rapaz, alguns anos atrás, vários anos atrás, lá no Rio de Janeiro. Assim, era fantástico, assim, Maurício, o nome dele, era um negro, né? Era jovem na época, né? Eu também era jovem na época. E aí, assim, ó, a família dele era muito, muito pobre. Muito, muito pobre. A casinha dele, assim, ó, a gente era do centro espírita na época, e ele era do centro espírita, e a gente ajudava, assim, lá, levava as comidas e tal, tudo pé de chão, sabe? Só que esse rapaz era muito, muito, muito inteligente. Muito, muito inteligente. O que ele fez? Ele começou ele estudou, fez engenharia, uma escola técnica lá em Volta Redonda, entrou para a Companhia Siderúrgica Nacional, esse cara se tornou um engenheiro da Companhia Siderúrgica Nacional, sendo que todas as tendências deles diziam que ele não ia conseguir aquilo. E como é que essa pessoa conseguiu isso? Porque ele tinha traços, né? Ele usou aquilo que ele tinha da dor dele e utilizou de outra forma, entendeu? De repente a liderança, né? Alguma coisa ele usou que ele criou um microambiente dele. Você disse assim, não, eu vou conseguir. E ele criou um microambiente, ele se isolava, estudava, sabe? Focava naquilo que ele focou e foi potencializando um traço dele que muitas vezes a família dele, os ancestrais dele utilizavam para depressão, para uma coisa que não era coisa. Então, a gente pode transformar, e essa é a grande vantagem da vida. A gente pode... Oi? É criar o seu microambiente. Senão, não acontece. Ah, eu quero emagrecer, eu vou de carro todo dia almoçar. Cara, se tu quer emagrecer mesmo, tu vai a pé. Já é uma coisa. Cria um microambiente de exercício, né? Aproveita, tu vai ter que ir, para quê? Deixa o carro em casa, vai lá, vai a pé. Eu crio meu microambiente. E acontece o quê? E dessa forma eu estou co-criando. A cocriação é isso, estou co-criando a minha realidade. Eu co-crio a minha realidade. Então, todos esses traços de personalidade, criatividade, impulsividade, timidez, altruísmo, liderança. Liderança é interessante. A liderança tem a mesma foto. A gente pensa assim, ó, liderança, pô, é legal ser líder, né? Mas pode ser líder de classe? Exatamente, eu posso ser líder. Por exemplo, o Hitler era líder. O que o líder carrega? Ele carrega os traços: autonomia, diretividade, dominância, automotivação, estabilidade emocional, confiança. Que eu posso ser um líder para o bem, posso ser um líder para o mal também. Vocês entendem? E por que uma pessoa se torna um líder para o bem, um líder para o mal? Por causa do ambiente que ele está. A liderança, ele nasceu com essa liderança. O traço de personalidade é liderança. Ponto. Sabe? A gente sempre diz, né? Quem nasceu para mandar e quem nasceu para obedecer. Já carrega, tem pessoas que têm mais traços de liderança. Famílias que têm líderes que sabem liderar. Isso é genético, pessoal. Esse traço é genético, é muito forte. Essa circuitaria que essa criança, quando é concebida, carrega, é muito forte. E se ela estiver num ambiente propício, vai embora. Existem filhos de pessoas de bem, de pessoas muito inteligentes, né, de pessoas importantes, que usam o que eles têm para serem maus elementos, né? Vão para o lado do crime, do lado da contravenção. Existem vários exemplos por aí. O Brasil sabe disso, o Brasil é policial. Tu pensa assim, nossa, mas o filho do fulano de tal está no crime. Pelo amor de Deus, filho do fulano de tal. O cara é bom, o cara é um líder, o cara é, sei lá, político, né? Delegado, sei lá. E o filho se desviou. Por que ele se desviou? Porque ele entrou num ambiente onde ele potencializou aquilo que ele herdou dos pais dele. Em vez de ele dar para o bem, ele usou para o mal. Livre-arbítrio. É o tal do livre-arbítrio. Mas isso pode ter a ver com a visão dele também, né? Visão dele. Tipo, tinha um irmão, ele se sentiu excluído em algum momento e aí ele... Sim, aí que tá. Foi boa a tua colocação, Walter. E como que eu vou para um lado ou vou para o outro? Como que eu me potencializo uma circuitaria de impulsividade para o álcool
ou para impulsividade para estudo, por exemplo. Como que eu potencializo? Depende das minhas experiências, do ambiente onde eu estou e das minhas experiências. 2 irmãos, olha só, 2 irmãos. Eles herdaram as mesmas coisas, tá? Herdaram as mesmas coisas, tá? Às vezes, entre um e outro, houve algum fato que muda o fato, muda o ato. Por exemplo, nasceu o Jairo, né? Jairo nasceu, 2 anos depois nasceu o irmão dele, só que nesses 2 anos houve alguma coisa muito, muito grave na história da mãe, na história do pai. E aí, o que acontece? A mãe tá fazendo neuroplasticidade o tempo inteiro. A mãe estava de bem com a vida dela, nesse meio tempo o pai traiu a mãe. O que aconteceu? Ela criou um processo de neuroplasticidade de abandono, abandonou a mãe. O outro irmão que nasceu já nasce com algo que o Jairo não nasceu. Nasceu com essa predisposição, com esse traço de personalidade de quê? Do abandono. Entende? Que existe, todos os dias nós estamos criando neuroplasticidade. Todos os dias. Mas digamos que não, tá? Digamos que o Jairo nasceu, o irmão dele nasceu 1 ano depois, não houve nada, tudo certinho, o Jairo nasceu com as mesmas predisposições do irmão. O irmão nasceu com a do Jairo. Ponto. Iguaizinhos. Pum. Só que, como que foi essas experiências dessas 2 crianças? Por exemplo, o Jairo nasceu, quando o irmão nasceu ele tinha 1 ano, ele estava mamando ainda. E aí a mãe teve o quê? Tirar o Jairo da teta para dar para o irmão. Como é que essa criança, nesse fato, se comportou? O que ela acessou? Esse é um ambiente novo para ela, abandono. Foi abandonado pela mãe. Essa experiência desse ambiente de abandono dispara dentro dela uma conexão a uma outra predisposição, de repente de exclusão. O irmão não tem, mas ele se sente excluído, ele vai crescer uma pessoa totalmente excluída. O que a exclusão faz? Sentimento de privação, sou privado das coisas, não posso fazer nada, não mereço, falta de amor próprio, sem confiança nos outros. Peraí, mas nasceram do mesmo pai? Nasceram da mesma mãe? Como é que o Jairo se sente excluído e o irmão não se sente? Por quê? Porque quando o irmão nasceu, ele acessou uma predisposição genética que veio de quem? Dos antepassados deles. Na gestação, né? Ela podia rejeitar ele. Exatamente. Então Minhas irmãs gêmeas, uma assim, bem pra frente, e assim, a outra. Mas isso pode acontecer bem depois, não precisa ser logo, né? Não precisa ser logo. Pode acontecer bem depois. Isso aconteceu comigo. Sim. Depende das escolhas. Agora, com 54 anos. Depende das escolhas, das experiências e do ambiente onde você está. Então isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, porque nós estamos o tempo inteiro acessando essas informações. Qual é a vantagem da gente estar no processo de expansão de consciência? Que a gente está sempre vibrando naquilo que a gente quer melhor para a gente. A gente não deixa as coisas caírem. A gente está sempre vendo por cima. Entende? Vendo por cima. E aí na hora que a gente acessa algo que a gente não quer, a gente pode sair daquele lugar. Sabe a história da casa da Márcia? Na minha casa, eu sou o dono da minha casa. Minha casa, Gerson, estou na minha casa, Márcia. E o que acontece? Eu mando aqui. Então eu sei o que eu quero, o que eu não quero para mim. E aí quando eu começo a sentir algo que eu não quero, eu saio fora desse estado. Não, isso aqui não. Então eu modulo o meu ambiente. Meu microambiente, o jeito que eu me comporto, eu acabo modulando o meu ambiente. Então meu ambiente é um ambiente seguro. Dentro da minha característica. Eu vou para casa da Márcia, eu vou entrar num outro ambiente que talvez não seja o meu ambiente, eu não vou conseguir controlar, vou me incomodar. Entendeu? É importante a gente entender isso, tá? Então o que acontece? Todas essas predisposições genéticas, que a neurociência confirmou que isso é físico, isso é neurológico, isso é uma construção dentro da gente, só que não é o nosso destino. Nosso destino é ter acesso a todas as experiências, as infinitas possibilidades do universo. Você ouviu falar nisso? Então, nós estamos predestinados às infinitas possibilidades do universo. Só que eu me coloco onde eu quero, do jeito que eu quero. Eu escolho onde eu quero entrar. Isso vai definir, pessoal,
na continuidade do nosso estudo, isso vai definir exatamente nas nossas crenças, nos nossos hábitos, nos nossos padrões que nós vamos criar, que é a continuação do nosso estudo. O que eu faço, o que eu penso, o que eu faço e o que eu sinto. Então esse entendimento é bem importante de saber que nós estamos receptivos a tudo. Nós podemos ir ao céu ou ir ao inferno. Depende de quem? Depende da minha visão, depende do ambiente onde eu estou. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho todos os recursos. Então eu tenho recurso para ser próspero. Assim como eu tenho recurso para ser um fracassado. Qual que eu quero potencializar? Onde eu quero me conectar? No fracasso ou no sucesso? No abandono, né? Ou no amor? No altruísmo, né? Onde eu quero me conectar? E eu foco mais, né? Exatamente. Então, esse é o propósito do nosso estudo. O propósito da gente entender isso, dessa construção, é que esse é o começo, tá? Esse é o começo da nossa história. Aquilo que a gente herdou. Geneticamente e epigeneticamente. Então, vamos pensar nisso, tá? Esse processo de entendimento é importante, muito, muito importante, para que a gente, quando a gente chegar nesse momento, a gente entender por que eu faço o que eu faço, por que eu sinto o que eu sinto e por que eu penso o que eu penso. Um grande aliado nosso é o ambiente que eu construo. Por exemplo, se eu sei que o ambiente da Márcia me incomoda, por que eu vou estar no ambiente da Márcia? Se eu sei que o bar me incomoda, né? Por que eu vou estar no bar? Sabe? Se eu sei que a vizinha, conversar com a vizinha me incomoda, porque o ambiente dela, o microambiente dela me faz acessar aquilo que eu não gosto em mim. E aí tá aquela história que você me falou, o mal do outro não está no outro, é em mim, é eu que estou acessando, é o meu mal. Que ele é um gatilho só. O jeito dele, o jeito dele é um gatilho para aquilo que está dentro de mim. Eu tenho isso tudo, está tudo dentro de mim. Então o que eu faço? Eu tenho que modular meu ambiente. Onde que eu vou estar? Então eu vou ficar no meu lugar. Sim, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre E aí é possível. tem o autoconhecimento. E não, por isso eu digo, enquanto eu estou consciente, eu estou consciente, agora estou consciente, no momento presente, tudo. Mas, só que daqui, a mente procura fugir disso, né? Só que tu tem que estar praticamente consciente 24 horas, né? Positivo, agora. Né? Consciente do que tu está sentindo, o que tu está pensando. Exatamente. O que eu estou pensando, o que eu estou agradecendo, estou colocando coisas boas. Esse é o processo. Entendeu? É aí que a gente quer chegar. Aí, assim, mas só que assim, quando agora eu já estou comendo sem sentir. Já estou comendo rápido, né? Então ali tem tudo. É a vigília, né? É a vigília. Mas esse é o processo. A gente precisa estar atento. Essa é a vigília. O tempo todo. É difícil? Sim, mas a gente tem que começar. A gente está... Porque a gente queria mudar os nossos hábitos. Sabe? Mudar os nossos hábitos. O que eu estou sentindo? Não estou sentindo? Sabe? E aí quando a gente vê, quando a gente começa, olha só, quando a gente começa a forçar isso, a gente começa a acessar uma circuitaria, fortalecer a circuitaria diferente, que a gente tem também. Eu sou maledicente, eu falo mal das pessoas, né? Eu não falo, digamos que eu fale, né? E aí de repente eu falo mal. Aí quando a pessoa, não, sabe do Jairo? O Jairo, assim. E aí quando eu percebo, não, peraí, mas cara, eu não posso fazer isso, velho. E aí quando eu vou falar mal para a Ana do Jairo, eu travo. Quando eu fiz isso, eu me conectei, eu comecei a fortalecer uma outra circuitaria minha, que é de não falar mal do Jairo. Uma outra personalidade que não gosta de falar mal de ninguém. Então eu começo a fortalecer. Aí eu faço isso uma vez, faço isso 2 vezes, aí a terceira vez eu não consigo, aí a 4ª vez eu consigo. Então eu vou tenteando, eu vou treinando. Chega uma hora, pessoal, que é muito fácil. O ambiente familiar, ele tem uma característica, tá? O ambiente familiar tem uma característica. Qual é a característica do ambiente familiar? Ele é construído em cima da história, das experiências que aquele lar teve. E esse é o grande problema da expansão de consciência, tá? Porque quando eu começo, eu tô lá, eu tô vivendo o meu lar, tá tudo certo, tem briga, tem atrito, tem confusão, tá tudo certo,
Eu estou ali, sou modulado, meu comportamento está modulado, o comportamento de todos estão modulados, todo mundo faz igual. O pai grita, o filho grita, o pai grita com o filho grita com o cachorro. Tá vendo isso, né? O filho grita com o coleguinha. Por quê? Porque não é porque tá, não, porque todo mundo grita, ele grita também. Eu conheço famílias que são assim. Tá lá. E aí, quando alguém dessa família começa a entender isso, ele começa a criar um microambiente dele, de entendimento, de comportamento, e acontece o quê? Ele começa a se destacar. Ele começa a se tornar diferente. E aí começa a incomodar aquele lugar para ele. Começa a incomodar aquilo para ele. E aí a tendência é que ele vai se isolando. E aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que a pessoa deve fazer? Abandonar a família? Ir embora? Brigar com todo mundo, entrar dentro do quarto, se trancar, ser tem os filhos do quarto, né? Não. Isso é questão de entendimento, tá, Vanessa? É questão de entendimento. Eu preciso entender que é um processo de construção meu. Eu é que estou incomodado, eu que tenho que resolver essa história. E esse é o entendimento. Porque assim, ó, quando eu entendo, isso eu faço muito, tá? Quando eu entendo que alguém me incomoda, um ambiente me incomoda, eu tenho duas opções. Ou eu faço parte daquele ambiente, ou eu vou embora daquele ambiente, ou eu me adapto dentro das minhas características daquele ambiente. De repente as pessoas começam a gritar, eu começo a não gritar também. Não grito. De repente as pessoas começam a falar mal dos outros, eu estou ali e não falo mal. Mas é bem difícil, É difícil, é difícil, porque você acaba, são as ovelhas negras, né? Muda o teu comportamento e leva para tua casa, o teu sistema vai sentir que isso é diferente. Sistemicamente o sistema sabe que alguma coisa está errada e o comportamento começa a mudar das pessoas. Não é do dia para a noite. Vou abrir o som da Michelle aqui para a Michelle perguntar. Oi, Michelle. Oi, Gerson. Diga. Eu tenho esse trauma de ter sido abandonada pela minha mãe. Depois eu Porque quando a minha irmã nasceu, eu tinha 11 meses e ela... Então eu me senti abandonada e eu carrego isso a minha vida inteira. E eu foquei no medo. Sim. E muitas vezes, assim, quando eu escuto assim... porque geralmente, que nem eu trabalho na escola, lá na escola tem muito disso. Tu é grande, tu tem que fazer pelos pequenos. E essa frase grandalhona, a grandona, solta um gatilho em mim. Só que eu não sei muito bem como modular isso, entendeu? Como não me colocar na situação, como entender que não é meu. Não sei se tu tá me entendendo. Tá, tô entendendo, Michelle. Sim. Michelle, olha só. O que a Michelle disse? Que houve uma situação na vida dela, tá? Depois do nascimento dos irmãos, houve uma situação e ela entrou no processo, ela acessou um estado emocional, e isso ficou presente dela. E hoje esse gatilho, né? Existem gatilhos que disparam isso dentro dela, né? É um trauma, né? É aquilo que eu comentei. Nasceram os irmãos e ali houve um abandono e essa questão gerou um trauma. E aí existem situações na vida, frases, palavras, o posicionamento de outras pessoas para ela que façam que dispare esse gatilho. O que eu vou fazer? Entendeu? Qual que é o processo? Eu preciso entender o que está acontecendo. E ela já identificou, é importante que a Michelle já identificou, tá, Michelle? Foi bom que você já identificou o que é, tá? Tratar esse gatilho, tá? Tratar esse gatilho. O entendimento é super importante. No contexto do nosso estudo, você vai entender a forma de mudar, principalmente na questão do estado emocional, tá? Acompanhe o estudo e vai entender. Mas o principal é saber que há o gatilho. Quando houver o gatilho, o que eu faço? Cara, eu sei que alguma coisa me incomoda. Eu sei que aquela ação, né, da Milena me incomoda. Quando aquilo me incomodar, eu tenho que sair daquele lugar. Porque agora eu sei que me incomoda. O problema é não saber que me incomoda. Eu começar a entrar num processo, né? Ficar irritado com alguma coisa, mas não sei por que estou irritado. Acordei irritado, eu estou irritado. Chegou dentro, eu estou irritado. Por que eu estou irritado? Eu preciso saber o que está me irritando? Entendeu? Então, identificar, que a Michelle fez, é bem importante, tá? Identificar o gatilho, tá?
E saber na hora que o gatilho disparar, você saber bloquear esse gatilho, sair desse estado. Porque o que nos coloca, na verdade, nos coloca no estado emocional. Tudo é estado emocional. Essas predisposições, esses traços de personalidade são o quê? São traços emocionais. São emoções que tem por trás disso aqui, ó. Ou você acha que o altruísta é o quê? Ele se doa sem esperar nada do nada? Não, existe uma emoção por trás disso aqui. Ele quer acessar, o importante para ele é acessar a emoção que está atrás disso aqui. Entende? Enquanto que o egoísta não. O egoísta, ele não quer essa emoção. Ele quer dele, é próprio, é meu. Então aquela sensação de que é meu, só meu. É uma emoção que tem dentro dele. Então todos os atos, todos os fatos são processos emocionais. Tudo é processo emocional. Todos esses acessos emocionais. Os nossos traumas, os nossos gatilhos, eles disparam, os gatilhos disparam acessos emocionais. Identificar o processo, isso é autoentendimento, autoconhecimento. Conheci isso, resolvi. E é um processo, tá? Não é que está do dia para a noite, mas a gente tem que começar. Tá bem? Gratidão pela presença de vocês. Nos vemos então daqui a 15 dias. Grande abraço, fiquem bem.